mais fácil se abrir ou de se achar na Bíblia, Gênesis e Apocalipse, veio uma revelação muito forte, porque Jesus diz assim: eu sou o Alfa, Ele é o princípio, Ele é o nosso gênese, Ele é a nossa origem, Ele é o nosso começo, Ele é o nosso iniciar, Ele é o começo do processo da nossa vida e de tudo que existe. Quando Ele diz Ele é o Apocalipse, Ele é a consumação dos séculos, Ele é a consumação de todas as coisas, Ele é o fim, Ele é o encerramento da história da humanidade para viver uma história com Deus. E aí me alegrei porque Ele trouxe isso e fez assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu fiquei muito feliz porque Deus trouxe isso no meu coração. Capítulo número 3 do livro do Apocalipse. E enquanto ele falava isso comigo, veio outro entendimento também dentro disso, que ele também é o Alfa, ele também é o Tav, ele é a primeira letra do alfabeto hebraico e ele é a última letra do alfabeto hebraico. O interessante é que a nossa escrita e a nossa leitura é da esquerda para a direita, mas a escrita do judeu é da direita para a esquerda. Se a história começa com Jesus, ela termina com Jesus. Tanto faz ser no Ocidente como no Oriente. É Ele o fim e o princípio de todas as coisas. Porque dele, para Ele e por Ele é tudo, irmãos, tudo. Quem achou o capítulo número 3 do livro do Apocalipse, pode dizer amém? Amém. Versículo número 7 até o versículo de número 13. Ao anjo em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Recebi posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que estão da sinagoga de Satanás, desses a si mesmo que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça. O Espírito diz assim: glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Confesso que desde ontem eu estou lutando com Deus para saber o que eu iria ministrar. Esta mensagem, ela na verdade é uma mensagem dupla. Deus me deu alguns dias para pregar, e eu preguei duas mensagens dentro desse texto,
e elas serão resumidas, que não tem como trazê-las provavelmente aqui. Não é o pão adormecido, não é o pão velho, porque a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pedi a ele uma mensagem e ele conservou esta palavra no meu coração. Eu quero mais uma vez falar aos irmãos que orem por mim, pois eu venho de algumas batalhas, de algumas lutas. Geralmente eu não falo de mim brevemente. Eu não gosto muito de testemunhar ao meu respeito, porque às vezes parece que nós estamos nos vangloriando com aquilo que não é nosso. Toda a glória, todo o louvor deve ser entregue a Ele. A Ele. O que passa disso deve ser rejeitado. O culto em que Jesus não é o centro, o culto em que não há palavra, e o culto em que o Espírito Santo não ministra, pode ser tudo, menos um culto agradável a Deus. Mas eu queria compartilhar alguma coisa com os irmãos. Algumas das provas que vivo ou que tenho vivido são consequências do chamado. Sabe aquela pessoa que fugiu e foge do chamado? Vocês estão olhando para ele. Eu, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, desejei vencer, ser vencedor, até porque a região que o pastor de Israel tomava conta, a minha família é dali. Lavradores da roça. Eu sou um roceiro que não sei o que é roça, um lavrador que não sabe pegar no enxame. E meu sonho era ter uma vida estabilizada, ter um emprego público, ter uma casa, uma família, uma rendazinha que desse para sobreviver. Riqueza não, porque a gente sabe que a riqueza às vezes pode ser como um laço, mas de forma capaz de servir aos outros. Só que esse não era o projeto de Deus. Ele me fez passar alguns concursos, vou repetir, ele me fez passar alguns concursos, mas o projeto dele era outro. Para não falar comigo, ele falou com uma jovem que sempre viaja comigo. O pastor já conhece as duas jovens que viajam comigo. Hoje elas não estão aqui porque geralmente elas viajam comigo, mas duas estão na festividade de ciclo de oração, 56 anos do ciclo de São Gonçalo. Uma tem quase 70 anos e a outra está beirando 83 anos. A minha sogra e a minha mãe. E a gente acontece, eu falou com minha mãe. Ele está me pedindo algo. Sabe como é que eu pedi? Sabe que eu passava no concurso? Jejum e oração. Capacidade cognitiva não tinha, intelectual não tinha, recurso financeiro não tinha, uma biblioteca vasta não tinha, dinheiro não tinha. Então eu pedia a quem era o homem do ouro da prata e aquele que está sabendo ler o homem e a mulher que busca. E aí ele falou com minha mãe, ele está me pedindo, eu vou dar. Em outras palavras, não é minha vontade, eu vou dar, mas no tempo certo eu o arranco de lá. Quando a coisa estava boa para mim, Jesus me jogou no leito. E de lá para cá eu venho um processo de moagem. Sabe, irmãos, eu sei que só estou aqui falando essas coisas, porque meu Deus vive e reina, e é fiel naquilo que faz, naquilo que promete. Dentro desse sentido, irmãos, eu quero entrar nesse texto, mas eu preciso compartilhar algumas coisas com os irmãos. Eu passei a buscar a Deus, a jejuar, a orar, pedir a direção de Deus, e um dia desse chegou uma profetisa lá em casa e falou com minha mãe e minha irmã: olha, o diabo está com raiva de vocês. Eu ri. É porque eu ri? Porque se o diabo está com raiva de mim, porque eu não sou amigo dele. Ele tem que me odiar mesmo. Mas aí a irmã completou a frase: vocês irão passar por um tempo tão grande que só vão suportar porque Deus estará com vocês. E o vento veio.
de uma forma terrível. De suicídios, de homicídios, de sequestros, de perdas de saúde, de emergências, pessoas morrerem, Deus ressuscitarem, a minha família, de coisas e coisas acontecendo, minha saúde indo embora, só para poder chamar de Deus. Eu não estou em pé por causa das minhas pernas, estou em pé porque Deus é que me sustenta. Você não está sentado aí porque você é forte, não. Porque o teu Deus te faz assentar debaixo dos verdejantes. E aí a luta veio, as batalhas vieram. Eu parecia um caçador de demônios. Eu estava em casa, alguém me ligava, vem aqui, corre fulano de tal, bem endemoniada. Fulano de tal, bem endemoniada. Lá vai eu. E Jesus, eu não estou aguentando lutar contra os meus, ainda tem que expulsar os dos outros. Era uma luta de trabalho. Batalhas e mais batalhas. E aí, falar com Deus, e agora? Um dia desse eu subi ao monte, eu não sou muito homem do monte não, mas eu sou muito buscar Deus. Se Deus estiver dentro do meu carro, eu vou conversar com Ele dentro do meu carro. O meu monte, o meu secreto é o meu carro. Se for o meu quarto, é o meu quarto. Se for a igreja, é a igreja. Eu preciso de um lugar secreto, onde eu me esconda na beira da rocha, para falar com o autor da vida. Mas aí eu subi ao monte, irmãos. Cheguei lá com um carro velho que eu tinha, e alguém fez aqui bateu ano passado nele, de perda total. Mas aí é outra história. E aí eu subi para falar com Deus. Tinha alguém daqui de Pedro Santana lá orando. E aí a pessoa, Deus falou algo com ele, ele não falou comigo. Saí de lá, meu carro era GNV gasolina. Bati na chave do carro e não quis pegar na gasolina. Bati no gás, pegou e vim embora. Quando eu cheguei em casa, ia trabalhar, o carro não funcionou, o carro quebrou, alguém me levou para o trabalho. E aí, quando o mecânico abriu, eu disse: olha, a sua bomba de gasolina pegou fogo dentro do tanque, com gasolina. Sem gasolina também seria pior. Mas seu carro não pegou fogo, ninguém sabe o que aconteceu. Aí eu voltei, depois de alguns dias, lá nesse mesmo lugar. Essa pessoa estava lá, nós fomos levar água, mais alguém, algumas coisas dessa pessoa. E ele falou assim comigo: olha, Deus me incomodou para orar por você pelo seu carro e eu não fiz. Eu tinha feito uma oração separada da parte de Deus. Em um dos concursos que eu passei, Deus me passou, era na área, era o segundo melhor salário do Brasil no âmbito estadual. Era deste estado. Fiz o concurso, não pude ficar por causa das lutas, e eu não sabia por quê. Disse: Deus, por que eu não fiquei? Eu conversei com o secretário de estado desse estado e não fiquei. Por quê? Tal. Quando eu estou lá, Deus disse: irmão, sem saber de nada, para falar comigo assim: olha, sabe aquela porta? Fui eu que fechei. Eu não sei quem é você, mas isso é o que eu estou dizendo. Deus disse algumas portas que Ele fechou só para preservar a sua vida e a sua fé. Fui eu que fechei. E aí eu fiquei assim, a coisa que veio no coração, a minha esperança, Deus, parece que foi igual a Jó, se voltou contra mim. Porque eu orei, meu Deus, eu busquei, eu pedi a Deus, estava para alcançar dentro dos estados o segundo melhor salário. Deus diz assim: eu fechei a porta para você não passar. Porque se você passasse, você se perderia. E aí, glória a Deus. Continua jejuando e continua orando. Mas nós lemos no texto bíblico, no livro da Revelação, no capítulo número 3, que recebe o nome de Apocalipse, onde Deus está falando para os pastores, chamados aqui de mensageiros ou anjos das igrejas. Mas a mensagem não era para ficar com o pastor de Adiel.
A mensagem não era para ficar comigo, a mensagem era para transmitir para a igreja. A mensagem não é para ficar com o portador, é para levar para a noiva. E aí, diz o texto bíblico, em cada carta Deus apresentando um aspecto do período da igreja como um todo. 7 igrejas, 7 anjos, 7 cartas, uma menorá com 7 braços, em que o braço central é Jesus, 7 períodos, 7 taças, 7 pragas, uma semana de 7 dias, um arco celeste com 7 cores. E aí nós vamos agora aqui na carta que nós lemos para a igreja de Filadélfia, a igreja que não é, irmãos, repreendida por Deus. Nós vemos Éfeso, uma igreja perfeita, com a liturgia perfeita, com a ortodoxia perfeita, com o aspecto laboral de trabalho perfeito, com o zelo com as coisas de Deus perfeita, com a integridade física, moral e espiritual perfeita, mas Deus reprova por uma coisa. A igreja de Éfeso, que Paulo foi pastor, que João foi pastor, que Apolo foi pastor, foi reprovada por um aspecto. Tem tudo o que uma igreja, um organograma de uma igreja tem, uma organização da igreja tem, mas faltava uma coisa. A Bíblia diz que Deus manda para ela: volte e veja onde você caiu, volte ao primeiro amor e pratique as primeiras obras. O interessante é que, se você olhar friamente, a Bíblia está dizendo para mim que, semelhante a Coríntios, Éfeso tinha um mover do Espírito, Éfeso tinha os dons, Éfeso tinha as línguas estranhas, Éfeso tinha as profecias, Éfeso tinha as ações de caridade, não no sentido bíblico de amor, mas na prestação do serviço voluntário, na doação de alimentos, na doação de vestes, no abrir mão de algumas coisas. Mas Deus diz para nós, na carta aos Coríntios, redigida por Paulo, ou ditada por ele: mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado como sacrifício, se não tiver amor, nada serve. Então, não adianta ter todos os dons de elocução, dons ministeriais, não adianta nada disso se o amor não estiver no seio da igreja, no meu coração do Senhor. E aí nós vamos agora à igreja de Filadélfia, uma igreja que Deus não repreende. Nós vemos que Deus, é interessante isso, Deus coloca essa igreja como uma igreja sofrida, uma igreja que não está sentada em palácios de tronos, mas uma igreja que está próximo da sinagoga do diabo. E o pior, a sinagoga de Satanás estava no meio da igreja, por incrível que pareça. Eram só os cristãos, aqueles que diziam ser crentes, que serviam a Jesus, mas pisavam no sangue de Cristo. Diziam que eram servos de Deus, mas diziam que o Jesus, o seu sacrifício, era insuficiente para salvar o ser humano. Era necessário regressar aos rudimentos da lei, era necessário guardar os sábados, era necessário guardar as luas novas, era necessário guardar todos os festejos oriundos da lei mosaica para o povo de Israel, porque se você não guardasse um desses preceitos, o sangue de Jesus se tornava insuficiente. Eles diziam que não era pela graça, era pela lei, não era pela graça, era pelas obras, não era pela graça, era pela ação humana. Quando o próprio Deus falou para Samuel, disse assim: olha, mais vale obedecer do que sacrificar, mais vale se sujeitar a Deus do que praticar obras que não glorificam. E aí nós vemos Deus repreendendo esses falsos judaizantes, que
que estão registrados lá no livro de Gálatas. Mas de repente aparece uma característica da igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja do amor, porque ela é oriunda de uma história do rei de Pérgamo que dá esse nome em homenagem a seu irmão. E aí o que acontece? A igreja do amor, a igreja do amor sofre com aqueles falsos crentes. A igreja do amor sofre com os falsos mestres. A igreja do amor sofre com a assembleia do diabo. Mas a igreja do amor, com o sofrimento, permanece fiel. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a igreja que vai morar no céu não sucumbirá à ação maligna dos agentes de Satanás. Podem estar lá fora, podem estar no seio da igreja, mas a igreja militante permanece em pé, permanece em pé, permanece em pé, marchando, 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 vencendo, 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 não pelas suas forças, porque o texto bíblico diz aqui em Filadélfia que era a igreja fraca. A igreja de Filadélfia, o próprio Deus deu a Jesus, Jesus deu a Moisés, deu a João, para dizer: tu tens pouca força, tu és fraca, Filadélfia, faz guardar-se a minha palavra. Por isso, Filadélfia, eu te guardarei. Eu te guardarei. Eu te guardarei. Eu te guardarei. Eu te guardarei, Filadélfia. Eu te guardarei, Filadélfia. Irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena, irmãos, sofrer um pouco mais por Jesus. Vale a pena, irmãos, pagar um preço por Jesus. Vale a pena, irmãos, chorar um pouco por Jesus. Vale a pena, irmãos, ter uma porta fechada por Jesus. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque diz no texto bíblico que para Filadélfia, Jesus, Deus, colocou uma porta aberta. Uma porta aberta. Para a igreja fiel, Deus colocou uma porta aberta, a qual ninguém, irmãos, ninguém, irmãos, ninguém, irmãos, ninguém. Quando Jesus diz ninguém, irmãos, ele vai dizer assim: olha, nem eu mesmo fecho a porta que abri para você. Nem eu mesmo fecho a porta que abri para você, igreja. Nem eu mesmo fecho a porta para a igreja que ama e faz segundo a minha palavra, a minha vontade. Nem eu mesmo fecho a porta para aquele e aquela que escolhi. Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos, e quero trazer um contraste disso que estou pregando. Quem abriu a porta para Filadélfia foi Jesus. Quem abriu a porta para Filadélfia foi Jesus. Nós percebemos que a igreja de Filadélfia está no 6º período da igreja. O 6º período, dentro da cultura judaica e da numerologia bíblica, representa o número do homem, irmãos. O número 6 está relacionado com o homem. Isso é tão sério que quando nós vemos a questão da besta, esse número é triplicado
para dar uma ideia da trindade satânica. E nós olhamos, quando o homem foi feito, quando o homem foi realizado como ser humano, como alma vivente, nós percebemos que no dia sexto, ou no sexto dia, Deus fez o homem. Mas antes de Deus fazer o homem, Deus fez os animais. No sexto dia, primeiro Deus faz os animais, depois Deus faz o homem e a mulher. No sexto dia, Deus faz os animais e Deus faz o homem e a mulher. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A igreja perfeita, a igreja considerada fiel, a igreja considerada obediente, ela é humana. Ela é humana. Ela é sujeita às mesmas paixões que Elias. Ela é sujeita às mesmas fraquezas e transgressões. Mas mesmo sendo fraco, mesmo sendo fraca, mesmo sendo vulnerável do ponto de vista humano, ela consegue ser viva. Aqui não existem supercrentes, irmão. Aqui existem crentes cheios do Espírito Santo. São fracos, mas o que habita em você te faz forte, te faz valoroso e valorosa, irmãos. Interessante, porque o 6 aqui está apontando para a estrutura da igreja. Não é super igreja como vocês pensam, não, como nós pensamos, não. Que Martinho Lutero venceu porque era um super crente, não. Ele venceu porque tinha a mão de Deus sobre ele, a graça de Deus sobre ele. Ao ponto de ele dizer que nós somos salvos pela fé, mediante a graça. Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas por outro lado é o contraste que tenho. Aqui está a igreja de Filadélfia, uma igreja militante, uma igreja batalhadora, uma igreja conquistadora, uma igreja que não anda com as pernas, anda de joelhos, uma igreja que não anda por vista, mas anda por fé, uma igreja que não anda confiando em si mesmo, mas naquele que tudo pode, uma igreja que não anda, meus irmãos, porque anda hoje, que está com medo disso, com medo daquilo, não. Ela anda, irmãos, não porque está num blindado, não é porque está, Jesus, porque está dentro de um carro forte, não é porque está cercada, porque tem fartura, não. Ela sai de casa, vai para a igreja, vem para o trabalho, roda a poder do Senhor, vai com ela. E tem mais, irmãos. Ainda que o crente venha a perecer, para o crente não é o fim, é o começo de uma linda história para sempre com Deus, onde não haverá mais nenhum tipo de tribulação, de perseguição, de sofrimento, de renúncia, nada disso, irmãos. E aí aqui agora, irmãos, do lado de cá, é interessante isso. No sexto período, na sexta fase, na sexta ocasião, está a igreja de Filadélfia. Mas no sétimo, irmãos, Filadélfia é uma igreja humana, uma igreja que o próprio Jesus disse que era fraca, mas se guardou a sua palavra. Mas no sétimo está uma igreja que se considera divina, uma igreja que se considera independente de Deus, uma igreja que diz assim: eu não preciso de Jesus, eu sou rica, eu mato, eu faço viver, eu exalto, eu abato, eu enxergo. E aí tem uma coisa, o colírio que está sendo dito para Laodiceia não é apenas a visão humana, não, porque entendam, irmãos, os olhos são a janela da alma. Ela está dizendo para Jesus, e Jesus dizendo para ela, que ela diz assim: olha, eu não preciso ser eu não, porque eu consigo, através da psicanálise, através da psicologia, através da psiquiatria, através da hipnose, manipular as pessoas e saber o que elas estão sentindo ou pensando. A ideia da luz dos olhos também está referida à ideia do entendimento, à ideia das profecias, até mesmo da feitiçaria de Balaão. Quando Balaão está lá no livro de Números,
para lançar maldições contra Israel, ordenado por Baraque. Uma das falas dele é: aqui está Balaão, aquele que está com os olhos abertos e a boca aberta. Os olhos no sentido de compreensão, de entendimento, de saber, irmãos. É a igreja assim: olha, eu tenho os melhores e mais profundos cursos teológicos. Eu tenho os maiores e melhores profetas que profetizam o que eu quero. Eu sou rico, eu estou vestido. E aí tem um detalhe, irmãos: para os céus é santidade, mas para a terra o mínimo é honra. Talvez hoje não tenha tanto prestígio, mas quem alcançou os crentes de 30 anos atrás, quando viu o irmão entrar com um paletó de linho, diz assim: eita, que esse misericórdia, ele não pode nem ajoelhar para poder não amarrar o paletó do irmão. E aí Jesus diz para ela: ei, Laodiceia, Laodiceia, ora vacina, Filadélfia, esse tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Laodiceia, meu Deus, Laodiceia, Laodiceia, Laodiceia. Irmãos, olha que contraste. A igreja perfeita, considerada por fraca, guardou a palavra e está no período da humanidade, período do sexto dia, ou da sexta carta, sexto dia também. A igreja de Laodiceia está no número 7, irmãos. A sétima carta, o sétimo período. E aí tem uma coisa que é terrível, porque o 7, dentro da numerologia bíblica, é considerado o número de Deus. Alguns chamam assim de número perfeito, mas a visão judaica para esse versículo é que é o número da completude, é o número completo, ou seja, nem se acrescenta nada nele e nem se tira nada dele. É o número que Deus se relaciona com o ser humano. Como mudam os calendários, mudam, irmãos, vocês vão ver, mudam até a contagem dos dias, a contagem dos anos, no Ocidente, no Oriente, na Ásia, mudam tudo, mas não conseguem mudar a semana para 9 dias, para 10 dias, para 8 dias. Em qualquer lugar do mundo a semana continua tendo 7 dias. E aí Deus agora olha para essa igreja que se acha divina, está no lugar de Deus, no 7. Deus diz assim: abre a porta, Laodiceia, abre a porta, Laodiceia. Hoje é dia de ceia, irmãos. E Jesus diz para Laodiceia: eu entrarei e cearei contigo, igreja. Abre a porta, Laodiceia. Abre a porta. Sabe o que é que me dói, irmãos? O que me dói é que no sexto período, Jesus abriu a porta para a igreja e disse que ninguém fecharia. No sétimo período, a igreja fechou a porta para Jesus e disse que a ele não entrava. Vou repetir, irmãos. No sexto período, Jesus abriu a porta para a igreja. No sétimo período, a igreja fechou a porta para Jesus. Oh, Deus. A igreja fechou a porta para Jesus. Fechou a porta, irmãos. Todos nós estamos fechando as portas, irmãos, da nossa vida, da nossa questão financeira, da nossa casa, da nossa saúde, da nossa igreja. Quantos de nós? Aí eu pergunto: se a porta está aberta para Filadélfia, quando Filadélfia entrou ou entrar, quem entra com ela?
Quem entra com ela? Quando Filadélfia entra pela porta, quem entra com ela? Jesus, irmãos! Porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja ao suar de trombeta, com voz de arcanjo. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, que o Espírito e a noiva dizem: vem. Sodoma e Gomorra, mas nós não somos de Sodoma. Estamos no Egito, mas nós não somos do Egito. Sabe o que está acontecendo esses dias em pandemia? O mesmo fato que aconteceu lá no Egito. Capítulo de número 3 de Êxodo. Deus resolve descer. Não foi a Moisés que foi buscar a Deus, não. Foi Deus que foi buscar Moisés. E quando Deus fala com Moisés, no meio da sarça ardente, está registrado, irmãos, que Deus diz para ele: eu ouvi o clamor do meu povo. Você está orando, irmãos? Você está orando? Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E diz o texto bíblico, irmãos, permita-me dar um exemplo de Deus aqui. E Deus diz assim: olha, sabe o que é Deus sair do trono? E minhas barras mais baixas. Eu quero concluir a minha fala. Eu quero concluir a minha fala. Ai, Jesus. Ceia é sinônimo de comunhão. Ceia é sinônimo da última refeição que Jesus fez vivo na terra. Depois de ressuscitado de peixe, depois de ressuscitado, ele partiu o pão lá na orelha de Maús. Mas a última refeição que Jesus fez foi comer a Páscoa e inaugurar a ceia. Capítulo número 13 de João. Por isso que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois toma o pão. Beba no cálice. Sabe, irmãos, essa ceia aqui é um treinamento, é um ensaio. Se você não entendeu, é um ensaio. É um ensaio para você. É um ensaio para mim. É um ensaio para aqueles que vão cear nos céus com Abraão, com Isaac e com Israel. Deus nos abençoe. E o Espírito Santo continue sendo misericordioso para conosco. Que Ele nos converta, que Ele nos convença, que Ele nos transforme
Assim como a água não poderia ser vinho, que haja um milagre de Deus para que aquela água suja das talhas, que somos nós, seja transformadas em um vinho apetitoso para os convidados. Eu continuo rogando as orações dos irmãos. Sou carente das orações dos irmãos, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu fiz uma oração esses dias ousada para Deus, que às vezes a gente não faz, e eu encerro agora em nome de Jesus. A gente sempre espera o arrebatamento, está nos céus. Quando fala de morrer, tem gente que treme, tem gente que tem medo do arrebatamento, fica se escondendo, fugindo, mas ele vem. Tem gente que tem medo da morte, fica se escondendo e fugindo, mas ela também vem. E aí eu fui impelido para fazer uma oração terrível. Falei com Deus: Deus, se o Senhor está vendo que eu não tenho condição, falando de mim, não tenho condição de subir no arrebatamento, ou de esperar a morte chegar, para ter um encontro contigo pela morte no seu tempo certo, eu quero te pedir um favor. Me prepare e me leve. Me leve. Me prepare e me leve. Sabe por quê, irmãos? Não adianta estar bem vestido. Não adianta estar comendo a ceia. Não adianta estar confrontando Laodiceia e Filadélfia. Não adianta estar cantando bem, tocando muito. Não adianta estar pregando nos grandes congressos, nas grandes igrejas. Não adianta estar usufruindo do bem do melhor, do ouro dessa terra. Não adianta estar vivendo nada disso, irmãos. E a trombeta tocar e você não subir. E você partir para a eternidade e procurar um mestre e não achar. Eu sei que hoje é a última ceia, irmãos. Poderia ser uma mensagem mais leve, uma mensagem mais otimista. Poderia, irmãos. Mas eu pedi a Deus e Ele não me deu. Eu pedi a Deus e Ele não falou comigo. Eu pedi a Deus e Deus selou isso no meu coração. E eu tenho certeza, se eu abrisse no Gênesis 1:1, eu ministraria a mesma coisa, porque o Espírito Santo traria a mesma palavra. A mesma palavra. É melhor que o Espírito de Deus nos prepare e nos leve para estar com Ele antecipadamente, do que ficarmos aqui e padecermos para todos sempre. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe os pastores locais, os obreiros também. E que as mãos do Senhor jamais sejam removidas sobre esta igreja, sobre a tua vida, e sobre esta banda, e sobre esses jovens, e sobre cada irmão, o irmão mais simples que você conhece nessa igreja, o irmão que não sabe falar direito, que não se veste bem, que não faz parte do ministério, que tem a casa mais paupérrima desta congregação. O Espírito Santo encha nesta noite ou nesta manhã do seu Espírito, da sua graça, do seu óleo, do reavive, dos avive, irmãos. A minha oração, irmãos, nesta manhã para esta igreja, para a igreja onde eu congrego, para a minha família, é que o Espírito Santo nos possua de tal forma que nós não tenhamos mais desejo por este mundo, que nós não tenhamos mais prazer neste mundo a não ser a glória de Deus. A gente canta em memória: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foi com os filhos cristãos. Aconteceu com ela? Foi queimada viva, foi lançada por tacho de óleo quente, foi comida por leões, foi lançada no meio do Coliseu Romano para ser consumida pelos animais, degradada. Sabe o que aconteceu com essa igreja?
fugiu para não morrer, mas por onde ela saía, anunciava a palavra, anunciava o Pai, anunciava o Evangelho. E muitos romanos que estavam sentados no Coliseu, quando ouviu o testemunho dessa igreja, se prostraram lá nos seus assentos e disseram: verdadeiramente Jesus era Deus, verdadeiramente nenhum Deus nosso, nenhum Deus romano faz o que esse Deus dos crentes faz. Precisamos ser cheios, irmãos, para não temermos mais a morte. Precisamos ser cheios, irmãos, para não temermos mais a volta de Jesus do arrebatamento, porque essa igreja que estava padecendo na mão de Roma esperava Jesus ontem e não amanhã, esperava Jesus agora e não daqui a 15 dias, esperava Jesus nesse momento de ceia e não ano que vem. Jesus pode voltar hoje. Ao pegar o cálice, quando você estiver com o cálice na mão, tenha certeza que a trombeta pode tocar, a trombeta pode soar. E aí, irmãos, é o momento de reconciliação, é o momento de comunhão, é o momento de renovo da aliança, é o momento de dizer para Jesus: eu não sou nada, eu sou pó. Laodiceia seja alguma coisa, mas eu sou fraco, eu preciso do teu Espírito, porque é o Senhor que me fortalece. Eu não sou nada, Senhor, sou cinza, sou pecador. É momento de confessar os pecados, mas é o momento também de se alegrar no Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, o pastor Gerardiel, que Deus te recompense. Ao Senhor e sua família, continue sendo seu servo da sua igreja. Eu não prego o que gosto, irmãos. Eu não prego o que gosto. Eu só prego aquilo que Deus manda. Já tentei pregar o que eu queria. Mudei o texto, mudei o livro, mudei o capítulo. Num texto diferente, num capítulo diferente, num autor diferente, o Espírito Santo trouxe a minha